Olá! Nos vídeos anteriores eu tenho falado sobre gestão de crises. Hoje eu vou falar sobre como montar um procedimento de gestão de crise em alimentos e bebidas. E você pode aproveitar isso na sua organização se quiser. É preciso então atender dois requisitos, o de prontidão e resposta à emergência e o de defesa de alimentos. É possível fazer um planejamento unificado. Eu costumava fazer separado no mesmo procedimento, porque os requisitos variavam um pouquinho, mas agora com a revisão da ISO 22000, a versão 2018, é possível fazer unificado. Eu vou dar o passo a passo aqui. Então, o primeiro item seria identificar as potenciais situações, aquelas que são plausíveis, viáveis, aquelas que poderiam acontecer perfeitamente com a sua organização. Quanto à prontidão e resposta à emergência, então, o que nós devemos identificar é aquelas potenciais situações de emergência em relação às vulnerabilidades que existem na sua organização. Vou dar alguns exemplos. Incêndio, falha de energia, que faz com que os equipamentos não funcionem e com que a refrigeração e o congelamento sejam afetados, portanto, a capacidade de estocar matérias-primas e alimentos durante muito tempo. Acidente com produtos químicos, isso é mais comum do que se imagina. E embora não tenha necessariamente poderia não ter relação direta com segurança de alimentos, pode colocar em risco a saúde das pessoas na organização. Falha com os equipamentos. Às vezes, uma organização tem equipamentos muito especializados, dedicados, às vezes não existe um backup deles, não existe dois deles. Ele é único, então se ele falhar, ele dita o ritmo da produção. Se ele falhar, quanto tempo, quantos dias a produção ficaria parada? Então, quanto à emergência, isso é só para dar alguns exemplos, porque você vai enriquecer isso como você quiser, mas no mínimo, essas são as situações assim, mais comuns. Quanto à defesa de alimentos, é preciso analisar as ameaças existentes em relação às vulnerabilidades. As normas ISO 22000, elas exigem no mínimo controle de acesso. Controle de acesso por quê? Porque o controle de acesso por si só já previne um monte de coisa. Então já coloca uma barreira ali para saber quem é que está entrando e aonde e com quem na organização. Isso já previne diversos aspectos de, no mínimo, sabotagens, bioterrorismo, algum roubo de dados, porque o controle de acesso não necessariamente é físico, pode ser eletrônico também. Vivemos num mundo de internet, vivemos num mundo onde tem a internet das coisas também. E é preciso colocar barreiras eletrônicas também. Mas isso é o mínimo, certo? Então, esse planejamento aqui, esse exercício de identificar situações potenciais, ele pode e deve ser muito ampliado. Quanto mais ampliado for, melhor para a sua organização. E nesse momento, então, feito todo esse raciocínio, feito esse brainstorming, esse levantamento das situações potenciais, surge o quê? O plano de emergência, ou o plano de defesa de alimentos, ou os dois, se quiser fazer separado, ou se quiser fazer unificado, é o que eu tô falando. Então, nesse momento, surge o documento, que é o plano, certo? Além disso, é preciso, então seria o segundo item, listar os telefones de emergência das pessoas que forem designadas para estar de prontidão. O que é de prontidão? De plantão mesmo. Então o celular tem que estar ligado, o celular tem que estar constantemente carregado. Me lembro de uma determinada situação médica em que eu ligava para o celular de plantão da clínica durante um final de semana inteiro e ninguém nunca atendeu até hoje. Então não adianta nada a pessoa ser designada a estar de prontidão e estar com o celular descarregado ou não atender, certo? Aí falhou. Então precisa listar as pessoas de prontidão, as pessoas ou autoridades de apoio, como os bombeiros, como a companhia de energia elétrica, a seguradora, as autoridades que precisam ser comunicadas ou se envolver, por exemplo, o Ministério da Justiça, o PROCON,
A certificadora, se a empresa for certificada, ela precisa ser eventualmente notificada caso exista algo grave com os produtos, como um recolhimento. Existem as suas regras. Que mais? Clientes, fornecedores. Clientes porque às vezes precisa recolher alguma coisa. Fornecedores porque às vezes eles estão envolvidos, né? Perante o Código de Defesa do Consumidor, toda a cadeia de fornecimento está envolvida. A mídia. Então precisa se preparar. Quem vai falar com a mídia? Quem será o porta-voz da empresa? Então tem detalhes que precisam ser. Quanto melhor isso for planejado antes, maior vai ser a chance de sucesso e de talvez aquilo que tem o potencial de ser uma emergência não passar de um mero incidente. Então o terceiro item é capacitar as pessoas. Planejou tudo, encontrou os responsáveis, capacita as pessoas. Então, faz simulações. O quarto item. Faz simulações periodicamente. Onde for aplicável, onde for prático, plausível, viável. A cada 3 meses, a cada 6 meses, não mais que 1 ano ou 2 anos, depende da magnitude da simulação. Mas a frequência, deve tentar fazer a menor frequência que for possível, viável, certo? Então o quinto passo é fazer uma análise crítica das simulações, porque aí vai ter dados para analisar, dados simulados, que já vão permitir uma série de conclusões que daí vai chamar o sexto passo, que é atualizar o plano de emergência se necessário. E eu te garanto que sempre vai ter alguma coisinha para atualizar depois de feita uma simulação, porque ela nos faz perceber coisas que não tínhamos pensado no planejamento, numa situação totalmente hipotética. Ok, até aí nada aconteceu. Bom, agora numa situação real, que é o sétimo passo, executar o plano. Executa o que você se preparou para fazer. Aciona as pessoas de prontidão e executa. Play, tá? Então vem o oitavo passo. Toma as ações para reduzir as consequências ao máximo possível durante uma situação real. Ok. Agora, após o controle da emergência, após tudo ter sido solucionado, resolvido, após passar a crise, vem o momento que é o nono passo, que é iniciar uma ação corretiva. Abre uma não conformidade e inicia uma ação corretiva, porque em casos de incidentes, emergências ou de uma crise, isso tudo é grave. Então, quando é que a gente inicia uma ação corretiva? Quando a não conformidade é grave ou frequente. Quando ela é grave? Ela é grave quando ela afeta produtos, quando ela tem impacto à segurança de alimentos, ou quando afeta a imagem da organização, ou quando causa um grave dano econômico. Então, ou quando é frequente, quando é uma coisa menor, de menor importância, mas fica se repetindo infinitamente. Então, nesses casos, a gente precisa iniciar uma ação corretiva. Sempre os casos, sempre de incidente, emergência, sempre, ou de defesa de alimentos, sempre vai gerar uma ação corretiva porque é grave, certo? Então, precisa o quê? Tratar a causa raiz. E eu vou falar aqui no canal sobre as diferenças disso tudo. Então, inicia as ações, faz a ação corretiva, implementa todas as ações planejadas para a ação corretiva para tratar a causa raiz. Não é a causa primária, é a causa raiz, porque é só dessa forma que vai se prevenir a reocorrência, a reincidência por esta causa. Quando os problemas são graves, precisamos encontrar as causas e eliminar, de modo que todo o procedimento vai ficando mais seguro, cada vez mais seguro. É assim que a aviação se torna cada vez mais segura, porque eles fazem isto lá. É assim que diversas indústrias que lidam com coisas que afetam a saúde humana, o animal, ou o bem-estar das pessoas, ou as condições do meio ambiente, fazem para tornar cada vez seus procedimentos mais seguros, utilizando essa poderosa ferramenta da ação corretiva, ok? E daí vem o 10º passo, que é atualizar o plano se necessário. E a atualização do plano inclui tudo, todos os aspectos, inclusive manter a lista de telefones atualizadas, manter as pessoas atualizadas, as pessoas treinadas,
todos os empregados da organização conhecendo o plano. Pode ser que não precisem conhecer todos os detalhes, mas que esse plano existe e saibam a que se dirigir em caso de uma emergência. E até aqui, tá? Eu tô falando de procedimento, até aqui é só planejamento, tá? É o P do PDCA, é 25% do trabalho, certo? Então, por isso que é tão importante fazer as simulações, porque aí temos registros, esse é o DO. Nós temos no mínimo um registro de simulação. Se não tivermos uma situação real, ótimo. Mas no mínimo vamos ter um registro de uma simulação, ou de várias. Quanto mais, melhor. Então, aí fez o DO. Aí, então, submete o processo e procedimento de gestão de crises para as análises, para as auditorias, primeiro para as análises críticas, quer seja pela equipe de gestores e também pela alta direção, e também pelas auditorias internas e externas. Submete isso, porque também é mais um momento, tudo isso é o check do PDCA. Nesse momento, conclusões são tiradas e novas ações são iniciadas, fechando o ciclo, o ACT, quando são tomadas ações corretivas considerando tudo isto. Fechou o PDCA do processo de gestão de crise, ok? Eu sou a Silvia Berenguer, eu sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Se você curtiu esse vídeo, dá aí teu like. Os vídeos são muito assistidos e pouco curtidos. Isso é importante para que esse trabalho de geração de conteúdo continue, ok? Te inscreve aqui no canal, aciona ali o sininho e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, até lá!